Olá, meu querido aluno de Negócios Internacionais, a professora Indiara. Nós chegamos a mais um encontro da disciplina de Negócios Internacionais. Estamos inaugurando a nossa unidade 2.3 da unidade 2, Prospecção de Negócios em Ambiente Global. A unidade 2.3 se ocupa das características do ambiente internacional de negociação. Vamos nos ocupar de ajudar a empresa Bom Sabor a entender quais são os tipos de barreiras comerciais que podem prejudicar a entrada de produtos num outro país. Então, já falamos de marketing internacional, já falamos que existem empresas transnacionais e globais, agora a gente precisa focar um pouco mais nesse tema, dissertando as etapas do processo de internacionalização. Então, a primeira etapa, uma empresa internacional. Sua empresa precisa fazer a promoção da marca, da campanha por meio da exportação e importação do produto final. Para isso, é necessário investimento, sem tantas restrições com relação ao custo desse procedimento, pelo emocional sobre a marca será mais importante. Então, aqui é buscar fazer um apelo de marketing internacional que conecte com aquele país. Por exemplo, o Brasil vai exportar cachaça para quais países? Quais países que fecham com essa cultura? Porque existem países como no Oriente Médio que não se pode consumir bebida alcoólica. Então, isso é toda uma análise. Da empresa multinacional, ela vai buscar fazer um atendimento ao cliente, priorizando, pode ser feita uma franquia, pode ser desenvolvido uma série de parcerias e uma estratégia. As estratégias que os países usam basicamente é procurar países geograficamente próximos ou culturalmente próximos. Por quê? Para diminuir essas dificuldades culturais e para conseguir estabelecer parcerias. As parcerias para negócios internacionais são bastante importantes, porque elas ajudam as empresas a agilizar, a melhorar as suas relações. Então, uma parceria naquele país vai ajudar uma empresa brasileira que estabeleça uma parceria lá na França ou na China. Essa empresa chinesa já conhece o ambiente chinês, porque, por exemplo, a China tem legislações diferentes em cada estado. Então, uma empresa que já está naquele país, ela vai ajudar essa empresa a se adaptar. Então, uma empresa global, ela precisa ter várias unidades espalhadas pelo mundo, vários canais de distribuição, ela tem um pensamento estratégico global, ela olha para o macro. E uma transnacional, que é a quarta etapa, ela precisa ter diferentes unidades e ter uma tomada de decisão compartilhada, um grande fluxo de componentes de produtos independentes da matriz. Então, há um negócio internacional, há um negócio global, os produtos vão rodar pelo mundo sem restrições e não há uma centralização na tomada de decisão. Então, aspectos pertinentes à defesa comercial. Então, quais seriam alguns riscos que podem existir para as empresas brasileiras, para os produtos brasileiros? A primeira prática desleal de comércio que a gente costuma chamar é a chamada dumping. O que é o dumping? É a venda de um produto muito abaixo do mercado. Imaginem que um produto, a gente sabe, ele custa $4. E aí vem uma empresa no mercado e começa a vender esse produto a $1. Então isso é uma prática desleal do comércio, porque, por exemplo, ela tira a possibilidade de concorrência. Então, quando acontece isso, aonde a gente vai recolher? Na Organização Mundial do Comércio. Por exemplo, podemos citar o exemplo da exportação do ferro de passado à China, que despencou de 4,6 milhões para 431 mil após a aplicação de medidas antidumping. Então, o ferro estava sendo vendido a um preço muito abaixo do mercado, e isso estava prejudicando o desenvolvimento das ações. E aí veio a Organização Mundial do Comércio e disse, a China não pode fazer isso. Outro ponto são os subsídios. Os subsídios são conhecidos muito pelos casos americanos. Na Constituição Federal Americana está estabelecida que o governo vai subsidiar, ou seja, ele dá dinheiro para ajudar a produção rural americana. E um produto subsidiado pelo governo americano não vai para o mercado com o mesmo preço que um produto produzido no Brasil que não tem subsídios. Então, o subsídio é uma concessão de um benefício. E como ele não é possível você dar para todos os países, porque cada país tem as suas condições,
Aí entra assim na questão de ser uma prática desleal de comércio, porque um produto subsidiado tem um preço menor do que um produto que não é. E isso desarranja as relações comerciais entre os países. E o exemplo mais clássico é o do governo americano, que subsidia a sua produção agrícola. Os produtores agrícolas brasileiros não gostam muito. E as salvaguardas, que têm o objetivo de aumentar temporariamente a produção da indústria doméstica, que esteja sofrendo um prejuízo grave, em decorrente de um aumento da quantidade de importação. Tais medidas ajudam a proteger e cuidar da competitividade das empresas brasileiras. As questões das salvaguardas são muito controversas, porque, na verdade, o grande papel dos governantes, independentemente de questões partidárias, é proteger a economia, proteger questões econômicas. Então, a gente precisa salvaguardar de alguma maneira as empresas brasileiras. Mas o abuso do uso de salvaguardas é vista como uma prática desleal de comércio e precisa ser verificado. Então, a Organização Mundial do Comércio também monitora essas perspectivas de exagero no protecionismo. E aí eu convido você para mais uma atividade. Aponte seu QR Code para a tela do computador ou do tablet que você está utilizando e estude esse caso, exportação de semijoias, formas de entrar no mercado internacional. Tem um caso, uma discussão e eu convido você a se colocar na posição de exportador e fazer a proposta para ajudar essa empresa. Muito importante que você não esqueça, ao final de cada unidade, fazer seu relatório e enviar para a professora. Faça os exercícios de pré e pós-aula. Não esqueça do desafio nota máxima e dos estudos dirigidos. É muito importante você manter os seus estudos atualizados. Qual que é a importância desse relatório? Quando termina a unidade, nós chegamos à unidade 3 e a unidade 2.13 e fechamos a unidade 2 do livro, você já tem um material de estudos, você já organizou seu material, você já tem um resumo de todo o conteúdo que nós estudamos. E quando chegar o momento oportuno de uma avaliação, você já vai estar preparado. Então, lembre de fazer as suas atividades. Muito obrigada e até a próxima.